Então vamos lá, né? Então hoje é a nossa terceira reunião sobre Apocalipse. E agora nós vamos realmente entrar em Apocalipse, né? Falar do Apocalipse 1. Às vezes eu fico vendo aí algumas coisas que eu fico lendo, né? Como é que o livro de Apocalipse parece que uns desperta medo, outros desperta uma repulsa, porque é muito difícil, várias interpretações. Como se não precisasse do livro de Apocalipse. Eu acho que até é uma estratégia do inimigo. Ah, é difícil, então deixa pra lá. Mas se você está ali é porque Deus queria que tivesse, né? Igual eu falei, igual uma história, que você tem início, meio, e se não tivesse Apocalipse, qual que é o fim? Então, como nós lemos na primeira reunião, lá fala que é bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Então, estudar ele é ser um bem-aventurado, é obedecer o que Jesus falou e guardar esse livro. Então, vamos só relembrar semana passada, né? A gente sempre dá um passinho para trás para continuar andando para frente. Nós vimos que o povo de Israel foi cativo na Babilônia no ano 586, que lá Nabucodonosor destruiu a cidade e o templo. E ali começou o tempo dos gentios. Por que tempo dos gentios? Porque agora é os gentios que dominam o lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome. O povo agora era escravo de uma outra nação. Aquele povo que Deus escolheu já não era mais livre, nem cultuava Deus do jeito que ele estipulou. E até hoje, apesar de Israel hoje estar já uma nação, tem uma parte lá que ainda está invadida, né? Faixa de Gaza, os palestinos, mas tudo tem um significado, nós vamos ver mais para frente. Então ali começou o tempo dos gentios. E depois eles ficaram cativos 70 anos na Babilônia, e no ano 516 Daniel orou e Deus mostrou que a história para Israel Deus separaria um tempo para tratar com Israel durante 490 anos. Fala que ele determinou 490 anos, o sentido ele separou dentre esse tempo dos gentios 490 anos para lidar com Israel. E nós já vimos que 483 já se cumpriram, que foi de Neemias até Jesus. E quando Jesus ressuscitou e mandou seu Espírito e inaugurou a igreja, começou a plenitude dos gentios. Essa plenitude está sendo formada. E quando ela se formar, vai iniciar os últimos 7 anos, as últimas semanas que Deus separou para lidar com Israel. Então uma coisa é tempo dos gentios, outra coisa é plenitude dos gentios. Né? O tempo dos gentios é o tempo que as nações, né, o mundo está ocupando ali Israel. E a plenitude é um povo que Deus está separando e preparando dentre os gentios. Mais para frente a gente vai falar com mais detalhes. Então nós estamos aqui. Apocalipse foi escrito no ano 90, na bolinha azul, que é onde nós vamos começar ali hoje. E estamos ali em 2023. Lá para frente está a última semana. Então nós vamos preencher ali do ano 90 a 2023, com Apocalipse 1, 2 e 3. Nós vamos entender o que aconteceu nesse período aí. Só que semana passada eu não falei do tempo dos gentios. Porque o plenitude nós lemos, Romanos 11. Agora o tempo, vamos só para a gente registrar aqui, está em Lucas 21. (21 e 24). Jesus está fazendo uma predição sobre Israel por ter o rejeitado, né? Aí no 24 fala assim, 21 e 24. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo destes se completem. Então isso aconteceu no ano 70, né? Os judeus foram espalhados, no ano 1948 voltaram, mas até que o tempo deles se completem, terá gentios em Jerusalém. E isso começou lá com Nabucodonosor, foi onde Jerusalém foi invadida pelos gentios. E vai terminar lá na 7ª trombeta, porque lá é que encerra a história com Israel. Então, o tempo dos gentios, nós estamos nele. Só para registrar, porque esse versículo eu não li semana passada. Então agora vamos ler o Apocalipse 1. Só voltar aqui, ó. Nós estamos no ano 90. Eu vou ler o Atos 1, porque acho que nem todo mundo estava aqui naquilo que a gente falou, só para a gente entender a ligação de Atos 1 com Apocalipse 1. Vamos aqui em Atos 1. Não é todo mundo que estava aqui naquele dia. 1:6. 1:6. É.
Atos 1:6. A Ju vai abrir. Lá na porta da cozinha. Como eu falei, aquele dia, Atos 1:6 aqui é o último dia de Jesus na terra, 40 dias depois de ele ter ressuscitado. Aí no versículo 6, 120 discípulos estavam com ele. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Que eles tinham noção da profecia lá, de Daniel. Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então João estava aqui nesse momento. O anjo fala que uma nuvem cobriu, Jesus subiu aos céus e uma nuvem o cobriu. E no ano 90, essa nuvem, o Apocalipse é essa revelação de Jesus. O que é? Jesus vai revelar o que aconteceu com ele depois da nuvem. Apocalipse é a revelação, tirar o véu. As cortinas do palco vão ser abertas e vai mostrar o que aconteceu com Jesus e tudo depois do ano 90. Então estão fazendo esse link. João viu isso no ano 33, depois de quase 60 anos. Aí Jesus veio mostrar para ele o que aconteceu comigo e o que aconteceu com a história. Só estou relembrando aqui porque nem todo mundo estava. Então o que revela? O que é tirar o véu? É abrir as cortinas, o que aconteceu com Jesus depois que aquela nuvem o cobriu. O que aconteceu depois? Então vai mostrar. E fala que ele vai voltar da mesma maneira. Ele foi até a nuvem. Nós vamos ver hoje, da nuvem foi para a destra do Pai. Então ele vai voltar da mesma maneira. Do Pai para a nuvem, da nuvem para o Monte das Oliveiras, onde eles estavam aqui. Mas é só um relembramento, só para a gente relembrar e fazer esse link. Então vamos lá em Apocalipse 1. Quase 60 anos depois. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, nós vamos entender isso aí. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, Apocalipse é um livro de profecia. E nós vimos que a profecia é para exortar, consolar e edificar, mas também tem um sentido do futuro. Então, vai no versículo 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens. Viu? Uma nuvem cobriu ele lá. Ele vai voltar com as nuvens. Que eu não acho que é essa nuvem que a gente vê, não. Mas depois a gente fala sobre isso. E todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João estava preso numa ilha, porque o imperador Domiciano estava perseguindo cristãos, então mandou ele preso nessa ilha lá. Ele já devia ter uns 90 anos, ele era bem velhinho já. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes,
a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vamos tentar extrair o que está escrito aí no capítulo 1, ver se a gente consegue falar tudo hoje, se não der a gente vai para a semana que vem. Também esse desenho aqui, essa imagem, mostra o que João viu. Você lembra quando a gente viu a nossa primeira reunião, o que às vezes dá diferença no Apocalipse de interpretação é identificar os atores, os personagens e quando os acontecimentos vão ocorrer. Então nesse primeiro capítulo tem 3 personagens aqui. Um semelhante ao Filho do Homem, que a gente sabe que é Jesus, nós vamos ver. Tem 7 candeeiros, que fala que são as 7 igrejas. E tem 7 estrelas na sua mão, que são 7 anjos. Então vamos identificar quem que são esses personagens, o que aconteceu aqui, que Jesus se revelou assim para João. Então esse mapa aqui eu estou trazendo porque a geografia e a história vai nos ajudar muito a entender o Apocalipse. O verdinho ali é onde é Jerusalém, onde Jesus morreu, ressuscitou e a igreja começou, a igreja primitiva. O verdinho ali, ó. O pretinho é a ilha de Patmos. E a Turquia ali, que na época não chamava Turquia, são as 7 igrejas da Ásia. Foi Jesus, o Espírito Santo, escolheu essas 7 igrejas para representar e trazer uma mensagem para nós. Agora, por que ele escolheu essas 7? Porque aí tem um significado. Paulo também escreveu 7 cartas. Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. 7 cidades Deus escolheu para escrever as cartas e a igreja crescer e amadurecer no começo dela. Para nós também. Só que depois que Jesus completou essa mensagem com as 7 cartas de João. Éfeso teve 2. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a Bíblia fala que essas cartas são profecia. Só que nós vamos falar dela hoje não, nós vamos falar mais para frente das igrejas. Deve ser o Fabrício. E aqui nós vamos começar um questionamento, uma primeira reflexão. Você vê que Jesus lidar com as igrejas como cidades. Ele vê a igreja por cidade. É um princípio que tinha lá. Jesus não via a igreja por nome. Isso não é oriundo lá da igreja primitiva. Essa coisa de nome de igreja surgiu bem 1500 anos depois, nós vamos chegar lá. Então Jesus vê a igreja por localidade. A igreja em Belo Horizonte, a igreja em Contagem, a igreja em Betim. Ele não vê igreja com essa divisão que a gente tem hoje. Quando o dia de Pentecostes, Jesus inaugurou a igreja universal, que não é do Edir Macedo, a igreja, um corpo místico nesse mundo, e as igrejas locais, elas expressam uma parte dessa igreja. Cada uma tem uma expressão dela. Então o nosso modo de igreja, modelo e maneira de dirigir a igreja não é oriundo do Novo Testamento, não. Mas nós vamos ver como é que surgiu esse modelo que a gente está hoje. Por isso que existe um grupo, a igreja local, meus tios uma vez fizeram parte, eles tiveram esse entendimento. O problema desse grupo é que eles são exclusivistas. Eles falam que a igreja só é a igreja quem reúne dessa maneira. De jeito nenhum. Este é o modelo. Mas nós estamos aqui nesse outro modelo aí. Quem não está ainda nesse modelo de Jesus não quer dizer que não é a igreja. Esse é o problema lá da local lá que a gente conhece. Que eles só entendiam que é a igreja quem é local. Não.
Nós vamos ver que Jesus anda no meio dos candeeiros, a gente viu. Dependendo do estado da igreja, ele está no meio dela ainda. Mas ele está no meio dela com uma função que a gente vai ver ainda. Então, as 7 cartas foram uma profecia. Ela tem 3 significados, as 7 cartas de João. Ela tem um significado espiritual, histórico e profético. O histórico, eles existiram lá onde é a Turquia hoje. O profético foram 7 períodos que a igreja foi desenvolvendo durante esses 2023 anos. Que nós vamos ver mais para frente, que o nome delas, de cada igreja, e a gente olhando para trás, como é que a igreja se desenvolveu, encaixa perfeitinho com as características de cada um. Então, por isso que Deus podia ter escolhido outras igrejas, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, mas ele escolheu aquelas 7. Porque a realidade daquelas igrejas, de alguma maneira, nos ia mostrar como que seria a igreja nesses 2000 anos. A igreja também tem profecia para Israel, tem profecia para o mundo, né, para os gentios, e tem profecia para a igreja. A profecia da igreja são as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. E o que é a igreja? Você vai refletir aqui. Igreja são a palavra eclésia ou eclesia, são separados ou chamados para fora. No Velho Testamento, Deus chamou Abraão dentre as nações de Babel. Agora, no Novo Testamento, Deus chamou dentre os gentios, dentre as nações e dentre os judeus, um povo para exercer o que Israel não conseguiu, o reino, seu testemunho. Igreja é esses chamados para fora. Então, igreja não é aquele endereço que a gente está acostumado, não. Isso foi pervertendo no meio do caminho aí. Foi onde 2 ou 3 estiverem reunidos, no meu nome, estarei no meio deles. E também não adianta sair de lá e fazer um mini culto aqui, não. Não é só também o local e a maneira, não. Tem que ter o que a igreja primitiva tinha. Vamos lá ver como é que nasceu a igreja. Efésios 2 fala. Dois 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, os gentios, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, que 2, gentios e judeus, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Então, em Jesus tirou dentre 2 tipos de povos, judeus e gentios, a igreja. Então, a igreja é aqueles chamados dentre esses povos que o seguem. Aí a maneira de reunir, que a gente chegou aqui, nós vamos ver nas 7 cartas. Como é que chegamos nesse modelo? Que a gente acostumou e só entende que se a igreja, se eu for lá naquele endereço, se eu tiver um pastor sobre mim, nós vamos falar muito ainda, mas Deus, Jesus, vê a igreja como na localidade. Ah, mas hoje as cidades são muito grandes. Não tem problema. Um exemplo, na minha visão, a igreja em Belo Horizonte que reúne aqui na casa do Renatinho, a igreja em Belo Horizonte que reúne na casa do Dé. Não tem necessidade de nome. Nome é a igreja de Sardes, nós vamos ver lá. Deus vê. Porque não importa o nome de alguém, importa é a manifestação, a extensão de Jesus, o testemunho dele. A gente se preocupa muito com a organização, porque perverteu no meio do caminho. Foi igual os judeus que nós vamos ver lá, deixou a Babilônia levar eles cativos. Então, o destinatário do livro de Apocalipse é para as igrejas, para nós. Escreveu para nós. Jesus, quando subiu, vou escrever para a minha igreja. E as 7 igrejas são uma representação de toda a igreja durante esses 2000 anos aí que nós vamos ver mais para frente. E aí pode surgir uma pergunta também, por que 7, né? Então a gente vai ver em Apocalipse vários números. Eu vou resumir aqui o significado dos números, que tem alguns livros aí que traz. Por que Deus escolheu certos números? Porque ele tem um plano, uma didática de Deus escolher certos números. Então os números na Bíblia têm significado, mas não tem poder não. Isso é coisa de numerologia. E o inimigo e o mundo das trevas, como imita as coisas de Deus, conferiu aos números certo poder, superstição. O misticismo e o esoterismo gosta muito dos números, né? Faz muitos cálculos. Não. Então aqui tem significado, não poder.
Diferente. Deus escolheu, na didática dele, escolheu os números para transmitir uma mensagem para nós. Então nós vamos ver, eu escolhi alguns que aparecem muito no livro do Apocalipse. O número 2 é o número do testemunho. A Bíblia fala que quando Jesus enviou os 70, ele enviou de 2 em 2. Fala lá que se tiver o testemunho de 2 pessoas, né, quando um pecar contra o irmão, o testemunho de 2 pessoas já é suficiente. Fala das 2 testemunhas lá em Apocalipse. Então o número 2 é o número do testemunho, da comunhão. O Deus fala da dependência, um depende do outro. O número 3 é a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O número 4 é aquilo que foi criado. Temos 4 cantos da terra, os 4 elementos. Então, representa a criação, aquilo que foi criado. Nós vamos ver os 4 seres viventes, mais para frente aí. O número 6 é o número do homem, porque foi criado no 6º dia. O 7, né? As pessoas gostam de falar que é a perfeição terrena. Você vê que vai aparecer Apocalipse na Bíblia várias vezes 7, criado em 7 dias. Naamã foi mergulhado 7 vezes, nós vamos ver 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O número 7, ele mostra que está completo o plano de Deus. Se eu fizer aquilo em um período de 7 vezes, está pronto, está completo. Isso significa o número 7. Deus traçou um projeto, uma ideia, se eu fizer ele em 7 etapas, estou mostrando que está completo, no sentido natural da terra. Número 10 é o número de governo. Vamos ver aqui, 10 reis, 10 chifres, 10 poderes, né? O 12 é a perfeição terrena. O 12, os 12 apóstolos, os 12 tribos de Israel, nós vamos ver o 12 na Nova Jerusalém. Tinha 12 portas, 12 pérolas. Então, o que é perfeito terreno é o 7, o que é perfeito celestial é o 12. Tem os 144 mil, que a gente vai ver na Bíblia também, né, no Novo Testamento, no Apocalipse, que é 12 vezes 12 é 12 mil vezes 12 mil. Sempre tem alguns números ligados. E o famoso 666, que é a amplificação da carnalidade do homem. Por isso que escolheu o homem, né? 666. Mas isso aí mais para frente. Agora o 7, nós vamos ver ele decomposto no Apocalipse de 2 maneiras. 4 mais 3, isso aqui não é numerologia não, viu gente? É significado. O 4 mais 3 e 3 mais 4. Vocês vão ver na hora que a gente falar das 7 cartas que tem um significadozinho. O 4 mais 3 está partindo do homem, do natural, para o divino. Quer dizer que está indo em direção ao plano de Deus, o 7. Entendeu? Está indo em direção ao plano de Deus. Quando está dividido em 3 mais 4, está regredindo. Está indo do espiritual para o 4. Está indo contra o propósito de Deus. Nós vamos ver esses 2 grupos no Apocalipse. 4 mais 3 e 3 mais 4. É só para a gente entender mais um significado, por que Deus dividiu assim. Nós vamos ver. Tudo tem um significado na Bíblia. Como diz o Deus, até uma vírgula, foi o Espírito Santo que colocou, tem um objetivo. A gente diz, mas para que isso? Vai? Porque briga com Deus, se ele colocou aí, é a didática dele. E no 7, igual eu ouvi o Jotmani falando, é Deus e o homem trabalhando junto. Agora no 12, que é 3 vezes 4, é interação, quando se funde. Aí é 3 vezes 4, 12. Você vê que é tudo 3 e 4, o espiritual de Deus e o homem, e o criado. Então eu quis trazer esse aprendizado aí para a gente ter mais uma informação. Por que 7, né? No Apocalipse tem muito 7. Então esses números a gente vai ver no Apocalipse, a gente vai lembrar aí desses números aí. Aí Jesus, quando apareceu para João aqui, falou assim, o que vês, escreve. Aí tem um versículo chave aqui para entender o livro do Apocalipse. Esse para mim é chave, que é o versículo 19. 1:19. Ele fala com João, o que vês, escreve às 7 igrejas. Aí no 19 fala assim, escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de suceder. Então aqui tem 3 momentos, tem 3 divisões do que João tem que escrever. O que ele viu, está no Apocalipse 1. Cadê? O que viste? Ele está vendo Jesus glorificado. Nós vamos ver que Jesus apareceu como sumo sacerdote. Essas vestes de Jesus é do sumo sacerdote. Nós vamos ver. O que tens visto, os que são, é presente. Apocalipse 2 e 3. Depois ele divide. As que depois dessas hão de acontecer.
Olha no 4.1 aí, só para vocês entenderem. O capítulo 4 é depois das 7 igrejas. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, depois destas coisas. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, na minha visão, o capítulo 4 para frente é futuro. Só que lembra que no primeiro dia eu falei que eu não sou futurista? Porque o futurista tradicional, ele entende que a partir daqui, esse arrebatado aqui, a igreja foi arrebatada. Pega o que aconteceu com João, a igreja foi arrebatada, e os 24 anciãos que nós não vamos ler hoje, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos representando o povo judeu e a igreja. Nada a ver. A minha diferença é, o que vai acontecer depois do que estabelecer as 7 igrejas, os 7 períodos, vai acontecer isso aqui no versículo 4. Mas não quer dizer que encerrou a igreja, não. Mas isso é um assunto mais pra frente. Eu estou mostrando por que eu não gosto de me rotular como futurista. Para mim é futuro, mas os futuristas, essa linha de pensamento do Apocalipse, porque aqui agora não aparece igreja, acabou. João sendo arrebatado aqui é um símbolo da igreja. Nada a ver, não. Nós vamos ver mais para frente aí. Então, por isso que eu acho que é importante esse 19. Escreve as coisas que vistes, o capítulo 1, as que são, as 7 igrejas. Nós estamos vivendo, nós vamos ver versículo por versículo. Que a minha intenção quando foi estudar o Apocalipse era o Apocalipse 2 e 3. Que falar das igrejas é falar de nós. Como é que chegamos aqui, o que Jesus está... Essa questão aqui do deve acontecer, não aconteceu, não pode acontecer ou não? Não, acho que não. Ou vai acontecer. Mas aí, esse que é o problema do português. Mas também tem aquele deve acontecer, com certeza que vai acontecer. Entendeu? Deve acontecer, sim. E aí também depende de tradução. Mas também, olha pra você ver, deve acontecer, tem certeza que vai acontecer. Onde acontecer. Onde acontecer, a minha também. E por isso que eu também, por causa dessa aí. E por isso que eu também que eu não tenho aquela ideia do idealismo. Apocalipse é só um livro de lições espirituais para as igrejas em todos os séculos. Está falando de acontecer, fato. É lógico que nesses fatos tem ensinamentos para nós. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas é fato. Aqui não é um livro só de alegoria, não. E nós vamos ver também de onde que surgiu essa ideia de entender a Bíblia como alegoria. E fez um estrago muito grande no entendimento da Bíblia. Tem tudo na história da igreja. Que nós vamos ver nas 7 cartas falando onde é que surgiu isso. Tem gente que acha que já aconteceu. Que já aconteceu, ou então... tem gente que acha que aconteceu e tem gente... É preterista. E tem gente que acha que é só um livro de alegorias. Mas aqui foi escrito para a gente... É um livro para a gente ensinar a gente a adorar, seguir o cordeiro. Não, as outras cartas nos ensinam isso, de Paulo. Aqui ensina também, mas não é o principal objetivo, não. Escreve as coisas que em breve deve acontecer, fato. Um dos problemas do Apocalipse é quando que vai acontecer esses fatos e os personagens desses fatos. Isso já é uma dificuldade. Agora, falar que não é fato, aí complica mais ainda. Então, eu estou baseando a minha visão do Apocalipse. Agora, quem quiser ir para o outro lado, vai. É um fato que vai acontecer. E o breve? O breve, nós vamos chegar lá. Mas eu vou adiantar, neném. Porque as 7... Vai chegar depois de 90 anos? Por que é breve? Eu vou adiantar um pouquinho, mas depois a gente volta. Aqui não tem formalismo, né? Seguir uma. Porque as 7 cartas representam as igrejas em toda a história da igreja. Ela tem um significado histórico, elas existiram lá na Turquia, onde é a Turquia, né, hoje. O espiritual, Jesus está chamando a atenção, fala o que aprova e o que desaprova nas igrejas. E profético. A igreja vai passar por 7 períodos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. São períodos da igreja. E Éfeso aconteceu logo depois da igreja primitiva. Começou a perder o primeiro amor. Por que é breve? Porque já estava acontecendo a transição da igreja primitiva para Éfeso. O período de Éfeso. A igreja que está perdendo o primeiro amor. Depois de Éfeso, é Esmirna, que é amarga, uma igreja sofredora. A igreja sofreu uma perseguição de 200 anos pelo Império Romano. Eu estou adiantando, mas depois a gente vai voltar. E depois de Esmirna, é Pérgamo, que significa eis o casamento. Constantino entrou com a igreja católica, o Império Romano entrou com a igreja católica e misturou. Até o nome fala, Pérgamo, eis o casamento. Gamo, de gamia, né? Monogamia, poligamia. Então Constantino entrou, estabeleceu como religião oficial o cristianismo, e aí em Pérgamo começou a decadência da igreja. Aí depois vem Tiatira,
que é quando o papado se estabelece. O bispo de Roma é o bispo universal da igreja. A gente entra na época do papado e durou quase 1000 anos, até Sardes, que é a reforma. Depois de Sardes em Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, que é um grupo de irmãos que se levantou contra Sardes, que Sardes é que surgiu a nossa maneira de ver a igreja. Vocês vão ver o versículo por versículo. É na reforma que surgiu esse negócio de igreja batista, metodista, denominacional. E Filadélfia é um grupo de irmãos que surgiu na Inglaterra que falou, não, nós temos que reunir por nome nenhum, não, a gente tem que reunir como irmão na igreja primitiva. Mas quase pouca gente conhece isso. Mas fala lá, é para você ver, mas lá em Filadélfia fala, eu sei que tem pouca força. Eles têm pouca força, mas tem muito valor. E depois de Filadélfia, nós entramos no século XX, que é a Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. E Laodiceia é a opinião do povo. A igreja hoje, ela segue o que o povo quer ouvir. É um mercado público consumidor. Então nós estamos vivendo Laodiceia. Então brevemente deve acontecer porque logo no ano 90 já estava na transição para Éfeso. Nós estamos vivendo as 7 igrejas. Nós somos privilegiados de ver as outras 6. Agora nós estamos vivendo as 7. Você acha que todas essas igrejas já tiveram exemplo no passado da existência delas? Eu vou chegar lá, mas só as 3 primeiras, porque eu falei que faz uma divisão de 3 mais 4, as 3 primeiras não tem mais uma representação hoje, mas tem gente, eu posso ser uma Éfeso, eu posso ser uma Esmirna, né? Mas você concorda que todas as 7 igrejas, em algum momento da vida, elas se representaram lá? Sim, pessoalmente sim. Agora, coletivamente, nós temos só as últimas 4. Porque Tiatira é a igreja católica, Sardes é a igreja protestante, a Filadélfia é a igreja fraternal, ela não tem lugar, e Laodiceia eu vou chamar de igreja evangélica para distinguir da protestante, só nome, porque ela perverteu. Então nós temos as 4 representações, das 4 nós temos hoje. Igual eu falei que divide de 3 mais 4, mas nós vamos ver lá na frente como é que divide isso. E para essas 4, Jesus faz a promessa da sua volta, durante as cartas. Então como diz o Deus, quando Jesus vai, essas 4 vão estar aí. Mas eu posso estar com o comportamento de Éfeso, de Esmirna, então ela tem um sentido espiritual e coletivo. E por que é que eu sei disso? A Bíblia fala que a carta é profecia. As cartas, não é? Aí tem gente que consegue ver que isso foi escrito lá para aquele tempo lá e não precisamos não, foi escrito para aquela época lá. Então as cartas de Paulo também foram escritas para aquela época lá. Deus e o Espírito Santo e Jesus, eles são mais didáticos, né? Ninguém escreveu à toa. Como fala que é profecia e os nomes das igrejas mostram o significado de cada época, por isso que eu tenho esse entendimento. A gente vive hoje a igreja de Laodiceia. Você concorda que, mesmo nessa época, em 2023, existem representações das 7 igrejas? Sim, só que permanece mais uma. Você consegue ver mais um estilo hoje. E que isso é esse que Apocalipse está falando? Visto. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. A igreja que se acha, mas que é pobre, cega, desgraçada e nua. E que Jesus está do lado de fora batendo na porta. Então eu entendo que são 7 períodos da igreja. Eu e um monte de irmãos, né? Eu estou resumindo com um monte. Mas nesse caso, quando você afirma isso, você está se referindo a essa igreja que... Ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Você está falando do povo de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus. Independente de denominação, povo de Deus. Nesse povo de Deus tem joio e tem trigo. Mas o povo de Deus, no geral, tem essa característica. De Laodiceia, eu vejo sim. Mas nós vamos falar mais com detalhes, versículo por versículo. Pode ir, pai. Esse João aí, é o mesmo João que escreveu essas 3 cartas? É. Ele escreveu essas 3 cartas antes. Uhum. Ele escreveu depois. Depois do Apocalipse? Por isso que ele fala do anticristo. Como é que faz sentido? João falou de que já é tempo que muitos têm se feito anticristo. Porque antes ele teve essa revelação aqui do Apocalipse. Ele escreveu depois. Uhum. Pode, mãe. A gente fala da última semana, dos últimos dias, e o João aqui fala da última hora. João 2,18. Filhinho, já é a última hora. Como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos têm feito anticristo. Se fazer anticristo, na minha visão, é apostatar.
O que aconteceu foi quem falou lá. Muitos têm feito anticristo. Por onde conhecer, porque já é a última hora. Aí fala, aí veja o povo de Deus se dividindo em dois. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aí a gente vê nas cartas do Apocalipse incentivando a perseverança e animando a pessoa, porque o tudo fala, aquele que vencer. Eu vou falar sobre isso. Porque no versículo, acho que 5 e 6, fala que nos fez reis e sacerdotes. Quando Deus desceu no monte lá com Moisés, falou que fazia a mesma coisa deles, mas era sobre uma condição. E ser rei e sacerdote tem uma condição também nas igrejas, que é ser vencedor. Ao que vencer, e se eu não vencer? Você não perde salvação não, mas não vai ter aquela herança que está ali não. Mas isso é mais para frente. Sabia que a herança é condicional, a filiação não, mas a herança é, o reino é. Não é qualquer um que vai reinar não. Um detalhe também, a gente fala, está esperando a vida de Jesus. Mas fala, então o anticristo, o espírito do anticristo fala que ele já está no mundo, Jó. E muito se tem feito anticristo, que é a apostasia. No período dessas igrejas, dessas sete, já houve pessoas se fazendo anticristo, apostatando. Já, nós vamos ver como é que a igreja foi cativa na Babilônia igual os judeus lá, igual Israel. O espírito do anticristo já está no mundo. O Espírito Santo faz cristão e o Espírito do anticristo faz anticristo, apostatando. Mas por isso que eu fico... Desculpa, eu fico confuso. Você falou claramente aí. Eu concordo com que coisas vão acontecer no futuro, mas não sou futurista. Porque o futurista acha que a partir do capítulo 4 a igreja já subiu, por causa desses detalhes. Não, no sentido do rótulo. Eu não encaixo em tudo que o futurista fala, isso eu quis dizer. Mas eu vejo que é o futuro. João, estamos na última hora. Uhum. A última hora tem 2000 anos. Isso, mas aí é o seguinte, em breve não é agora, o breve não é agora. E última hora também não é a última hora. Para Deus é um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele escreve desse jeito. É lógico que o português é terrível, muito pobre em relação ao original. Não tem nada. E também... Mas também não tem jeito de ser um erro assim tão grande a ponto de você fala em última hora que não tem nada a ver com o tempo. É claro que tem. Tem, com o tempo. Uma hora de 60 horas de 60 horas não. E uma das coisas, e também, igual o Deus fala, o livro de Apocalipse tem que nos dar o espírito de arrebatamento, para gerar esperança, né? É breve. E para a gente ver que o Apocalipse foi tudo lá atrás, então nós estamos aí igual uma roleta russa. Eu não vejo assim. Por isso que eu falei, eu gostei os versículos porque eu entendo dessa maneira. E aí nós vamos continuando aqui. Eu acredito que nós estamos nas coisas que são. E aí eu vou ver com calma, né, devagar, para a gente ver. Estou lançando a base, nós vamos ver como é que a igreja se desenvolveu nesses 2000 anos. A igreja primitiva estava de um jeito. Ela derrubou o Império Romano. O que aconteceu? As 7 cartas vai mostrar esse período aí. E espiritualmente, individualmente, tem gente de todos os tipos aqui. Ué. Mas vamos lá. Caso já tenha acontecido, o que as pessoas estão esperando? É a pergunta que eu faço também, né? Será que Jesus deixou? Porque o livro de Apocalipse também tem que ser lido com Mateus, com as profecias lá do Velho Testamento, né? A gente fica esperando assim, o anticristo. O que eu falo? Se eu tivesse vivido naquela época da Idade Média, eu ia achar que os papas lá eram um anticristo. Aí falou, mas falta um líder político, né? Falta um líder. Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial, eu vejo o Hitler fazendo tudo aquilo. Eu falo, o líder político já está aí, esse cara vai ser o terceiro rei, né? Mas aí faltava o líder religioso. Então os dois vão aparecer juntos. Aí tem outras características também. Quando os dois, um líder mundial, aí quem será esse líder mundial? Tem uma pessoa só um pouquinho. Aí quando a gente vê que Jesus foi tentar levar num alto monte, o diabo mostrou para ele todos os reis da terra, toda a sua glória. E ofereceu para Jesus, se você voltar a me adorar, eu te dou isso aí, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Você sabe? E Jesus recusou, falou, eu quero não, né? Vamos falar dele. Mas o anticristo, esse líder mundial, vai receber isso que Jesus não quis receber. E o diabo vai dar ele todo o poder, um líder mundial. Aí completa, esse é o anticristo, vai receber aquilo que Jesus não quis.
Agora, um líder religioso, a gente caminha. Mas que no final vai ser duas religiões só, né? E elas, o catolicismo e o islamismo, o muçulmano e o católico. Não, e tem outra coisa também. Por isso que eu lancei a base. Por que não podia Jesus ter voltado ainda? Lembra lá das 70 semanas? Tem que encaixar várias partes. A gente vê muita especulação no YouTube aí, de Apocalipse, fulano é anticristo. Por que não vê todas as partes? E também Deus revela Apocalipse, a Bíblia, de acordo com o contexto da época. Na época da Idade Média, eles precisavam de Apocalipse, precisavam de outra coisa. Nós vamos ver aqui. Então é de acordo com a época. Às vezes não vai ser na minha época, na época do Arthur e da Alice. Vai ser uma outra situação tecnológica da sociedade que precisa, aí Deus vai revelando mais até o momento final. Então vamos ver para primeira as coisas que ele viste. Ele viu Jesus, Jesus se revelou para ele. Jesus se revelou aqui para João depois que ele ascendeu na nuvem. Porque Jesus era um homem que morreu, ressuscitou, falou que era Deus e subiu. E aí? Aí Jesus vai mostrar o que aconteceu com ele depois na nuvem. Jesus tem 4 ofícios na Bíblia, vamos dizer assim. Primeiro, ele veio como profeta. Em Atos 3, 22. Vamos ver aqui. Atos qual? 3, 22. Quando Pedro fez a primeira pregação, ele falou assim: pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então Jesus veio como profeta, mas não era um simples profeta, né? Ele era o Cristo, o Messias ungido. Ele cumpriu tudo que o Pai o designou, morreu, ressuscitou. E o que aconteceu com ele? Agora Jesus está exercendo como sumo sacerdote. Porque essa descrição de Apocalipse 1 é as vestes do sumo sacerdote. E nós vamos ver o que o sumo sacerdote faz. O que ele está fazendo hoje? O que Jesus está fazendo hoje? Está lá na destra do Pai sentado? Esperando a hora de voltar? Então é isso que nós vamos ver aqui hoje. O que revela aqui no capítulo 1 é o que Jesus está fazendo hoje, qual é o ofício dele. O que aconteceu depois da nuvem? Então vamos ler lá em Efésios 4 e a gente vai ler alguns versículos aqui. Efésios, comi um versículo. Quatro, 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Jesus ficou 3 dias nas partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então tem mais de um céu. Mas então está vendo que Jesus subiu ao céu. Ele subiu e chegou aonde? Estou fazendo uma didática aqui. Vamos lá em Hebreus 8. Hebreus 8:1. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Então, Jesus está lá à destra do Pai como sumo sacerdote. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que fosse sumo sacerdote também, tivesse alguma coisa que oferecer. Agora no versículo 9, 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Jesus está diante do Pai para interceder por nós.
para cuidar dos candeeiros. Eu quero fazer essa distinção aqui porque Jesus tem 4 ofícios. O que ele está exercendo hoje como sumo sacerdote, ele está cuidando dos candeeiros, nós vamos ver mais para frente aqui. O sumo sacerdote tinha uma função para com os candeeiros. Então Jesus hoje é sumo sacerdote. O que aconteceu no ano 33, quando a nuvem cobriu, ele chegou à destra do Pai e está exercendo a função de sumo sacerdote. O que um sumo sacerdote faz? Nós vamos ver mais para frente. Por que eu estou falando isso? Porque um dia ele vai se assentar como juiz. E um dia como rei. Tem gente que eu já ouvi falando, Jesus está reinando. Não está, não. Nós vamos ver quando é que ele vai reinar. Pô, ele já é rei. Ele tem direito. Porque se Jesus está reinando, ele é um péssimo rei, né? Não só aqui como nos céus. Satanás não está lá nas regiões celestiais. Ele é rei dos céus e da terra. Ele vai pôr ordem na hora certa. Então Jesus não está reinando ainda. Por isso que para frente vai acontecer aqui. Ele como juiz e ele como rei. Porque vamos lá em Atos, vamos ver quando é que ele vai ser como juiz. Atos 17. (17:30 a 31). Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado toda a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então um dia Jesus vai julgar o mundo. Isso aqui não é o julgamento do trono branco, não. Ele está julgando os vivos. Ele vai julgar esse mundo aqui. E Jesus é que vai exercer esse juízo. Aí esse versículo nós vamos encaixar mais na fim do Apocalipse. Então hoje ele é sumo sacerdote, ele não é juiz e nem rei. Porque o reinado dele está lá na 7ª trombeta. A gente lê lá, ó, Apocalipse 11:15. Eu falei, já é rei, porque no Mateus 28, que eu não preciso ler, fala, eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. Eu já tenho direito de tudo aqui, no céu e na terra. Mas ele ainda não está exercendo esse reino, porque está preparando os súditos desse reino e uma noiva que vai reinar com ele. E se der cabeça, falta o corpo. Falta o corpo. Não falou que esta é a minha igreja, eu edificarei sobre a minha igreja e ela daria as chaves do reino dos céus. Ele está edificando a igreja, tem 2000 anos, como sumo sacerdote, ele está preparando esse candelabro que nós vamos ver. Então uma hora ele vai exercer a posição de juiz, por isso que fala que ninguém sabe a hora e o dia, é essa hora que ele começa a sentar como juiz, que nós vamos ver no capítulo 4 de Apocalipse 5. E como rei, está aqui em Apocalipse 11:15, que é a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Então quando tocar a 7ª trombeta, o reino vai passar a ele. Mas nós vamos chegar lá. Só quero mostrar que eu entendo que Jesus tem 4 ofícios, vamos dizer assim. Hoje ele está exercendo do sumo sacerdote. E nós vamos ver o que é isso. Então Jesus, como sumo sacerdote, apareceu para João e mostrou a sua glória. Vamos ver aqui alguns características dessa glória, como ele apresentou aí para João no capítulo 1. Ele fala que seus olhos é como chama de fogo. Isso tudo é um sentido figurado. Significa discernimento, que quando Jesus olha para nós, ele sonda os nossos corações, tudo que é carnal queima. Nós vimos lá em Coríntios, né, que a obra é edificada com madeira, feno e palha, queima. Tudo que é madeira, feno e palha, quando Jesus olha, não tem valor para ele, para nós. Então ele está olhando para os nossos corações, e que só fica o que for ouro, prata e bronze, e pedras preciosas. Está em Coríntios. Fala que a sua cabeça, ele apareceu como a cabeça, brancos como a neve e como a lã. A cabeça branca mostra experiência, né? Sabedoria. Jesus tem a mente do Pai, conhece o coração do Pai. Não funciona. Não. Funciona lá, mas aqui não funciona. Porque é muito fácil para nós ver a história pronta, mas quando ele apareceu para João, tinha que mostrar que aquele homem que era o enviado de Deus, o que tocou depois que subiu. Por isso que Jesus apresentou assim para ele. Então, isso aqui é copiando do jeitinho que eu vi do Deus. Isso aqui não é meu, não. Achei no livro do Deus. Então, é o símbolo do seu caráter. Depois dos seus pés, semelhante ao bronze reluzente. E por que o bronze significa julgamento ou juízo na Bíblia?
Aí pega lá do Velho Testamento, que quando os judeus pecaram lá, prostituíram, Deus lançou lá serpentes, começou a picar o povo. Então aí Deus falou, levanta uma serpente de bronze, que significa quem olhar para a serpente de bronze ficará curado. Então aquele era um momento de juízo, por eles ter pecado, se prostituído, a serpente de bronze era um juízo, quem olhasse para ela seria curado. Então bronze na Bíblia significa julgamento. Tem a bacia de bronze no Velho Testamento. O ouro significa a natureza de Deus, que o ouro não corrói, não enferruja. Então, resumindo aqui o que a gente já falou, e a prata é a redenção, porque Jesus foi vendido por moedas de prata. Foi vendido. Porque todos esses materiais tem lá no templo e tem no tabernáculo. Sua voz como de muitas águas, significa a autoridade de Jesus. Eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. O que ele fala agora, todo joelho tem que se dobrar. Fala que na sua mão direita tinha 7 estrelas, que nós vamos ver quem que é. Ele tem as estrelas, os seus mensageiros sob o seu comando. Ele que levanta e que tira os seus mensageiros. Que o anjo aqui é o mensageiro, igual João Batista. Eis que viu o meu anjo, o meu mensageiro. Nós vamos ver com mais calma. Então está sobre a mão de Deus. Nesses 7 períodos, durante a história, Deus sempre levanta alguns mensageiros para sacudir a igreja. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Significa o seu poder. Só Jesus tem o poder de dividir alma e espírito. Saber o que é de nós mesmos, carne, o que é espiritual que vem dele. Então, Jesus está mostrando as suas credenciais, a sua glória para João. Esse é símbolo da sua atividade. Ele está trabalhando pela sua igreja, que nós vamos ver, pelo candelabro. Ele fala que era vestido com as vestes talares, vestes brancas. E as vestes na Bíblia é justiça. Vou falar lá vai falar da noiva, que foi dada a vestir, lá em Apocalipse não, foi dada ela a vestir vestes brancas, que são as obras de seus atos de justiça. De fino e branco, resplandecente. E a justiça aqui é a justiça que vem da fé. Jesus foi o autor e consumador da fé. Então, por isso que ele tem que significa justiça. No seu peito, tinha cingido no seu peito um cinto de ouro. O sumo sacerdote do Velho Testamento, ele tinha aquele peitoral ali com 12 pedras, que significava as 12 tribos de Israel. Jesus tem no seu peito hoje os 12 apóstolos, que é uma figura da igreja, de onde nasceu a igreja. Então, Jesus nasceu no seu coração. Nos tem no coração, por isso que significa amor e compaixão. Então, aqui é o símbolo do seu ofício. E para terminar, fala que o seu rosto era como um sol resplandecente. Aí é a glória de Jesus, né? Jesus é o sol da justiça. Então, quando olhar para Jesus, não consegue ver. Nós não conseguimos absorver essa glória. E Jesus revela, nós vamos ver mais para frente, para cada igreja, uma dessas características dele. Significa que, dependendo da condição da igreja, dependendo do seu estado espiritual, ele revela de uma maneira, de acordo com a necessidade dela. E juntando as revelações, eu tenho uma, você tem outra, aí vê Jesus como um todo. Por isso somos membros de um só corpo. Cada um tem uma parte dessa revelação. E Jesus revelou cada parte essas 7 igrejas aí. Na história e também dentro da nossa história. Tem o significado micro e macro. Então, para Éfeso, está no 2:1, nós vamos ver mais para frente. Ele fala que ele anda entre os candelabros e tem as 7 estrelas nas mãos. Então, o que aparece no capítulo 1, ele repete para cada igreja. Andar entre os candelabros, ele está andando entre essas igrejas. Nós vamos estar de cada igreja aqui. Mesmo assim, ele está no meio dela. Aprovando ou reprovando. Às vezes a gente reprova mais a igreja que ele. Mesmo o estado da igreja, ele está no meio dela ainda. Mas está fazendo, nós vamos ver que ele está fazendo um clamor para os vencedores. E tem as 7 estrelas na mão. Para Esmirna, ele aparece o primeiro e o último. O que foi morto, mas vive. E nós vamos ver por que ele revela para Esmirna assim, de acordo com a necessidade dela. Aquilo que tem na boca foi quando começou a mistura, e a espada divide. Então nós vamos ver direitinho, nós vamos ver no sentido da história e espiritual. Às vezes eu posso estar sendo pego, preciso dessa espada aqui para dividir. Tem de alma e de espírito. Ó, você viu que eu estou dividindo entre 3 mais 4? Nós vamos ver depois por que eu fiz a divisão. A Bíblia mostra uma divisão. Em Tiatira, Jesus revela olho como chamas de fogo e pés de bronze reluzente. Eles precisavam de julgar, de queimar o que estava vendo na mentira.
Hades, 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus, a Bíblia fala que é um só Espírito. São as manifestações do Espírito Santo. Vamos ler lá, só para não ficar confuso. Isaías 11, 2. 11, 2. 11, 2. 11, 12? 2. 11, 1. Foi mal. 11, 1 e 2. É uma profecia a respeito de Jesus. Então brotará o rebento do toco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E por que é um toco? Porque o reino ia ser tirado. Ia ficar coco. Mas desse reino quebrado, cativo, Deus ia fazer brotar um renovo. Das suas raízes um renovo frutificará, que é Jesus. E fala assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, vai contando aí, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são 7 Espíritos, a manifestação do Espírito Santo, a obra, o operar do Espírito Santo de 7 maneiras. E Jesus tem isso. Está revelando que ele... Para a igreja de Filadélfia, ele apresenta como santo e verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi. Aí quando a gente estudar as cartas, nós vamos ver os significados disso aí. E a última é a Laodiceia, aquele que é o Amém, a fiel testemunha. Jesus foi a testemunha, foi tudo que o Pai o mostrou e o comissionou, Jesus foi fiel até a morte, não falou em nada. Por isso que ele é fiel testemunha. Testemunha é alguém que vê alguma coisa e confirma, e relata. O ver aqui é de experiência. Nós somos chamados para ser essa testemunha. Falou lá em Atos 8, ser-me-eis testemunha. Eu só posso testemunhar aquilo que eu vi. O que nós estamos vendo? Sem palavras. Sem palavras. Que experiência que a gente está tendo com Jesus e com o Espírito Santo. Não tem gente que testemunhar sem ver, não. Tem gente que acha que testemunhar é ficar pregando. Se você nunca viu aqui dentro, vai ser palavra morta. Então só pode ser testemunho se você viu alguma coisa. Por isso que Jesus, como sumo sacerdote, nós vamos ver que ele está trabalhando para a gente ser testemunho dele. Então assim ele aparece para a igreja de Laodiceia, que nós vamos ver depois as 7 igrejas. Então aqui nós vimos o nosso primeiro ator e personagem do Apocalipse 1, o sumo sacerdote. Mas fala que ele estava no meio dos candeeiros, que João também viu 7 castiçais de ouro. São 7 candeeiros. Fala que a igreja é esse candelabro. Então vamos ler rapidinho lá sobre o candelabro em Êxodo. Porque no Apocalipse já que tem muitas referências ao Velho Testamento. Muita coisa ao Velho Testamento. Êxodo 25. (25:31). 25:31. Deus ordenou a Moisés: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. Agora 27:20. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Então Jesus falou aí que a igreja é como um candeeiro. A função do candeeiro era iluminar o santo lugar do tabernáculo. E essa luz era provida com azeite. Colocava o azeite e ela iluminava o tabernáculo. Ele fala que a igreja é como um candelabro. E qual que era a função do sumo sacerdote? Ele tinha uma espevitadeira. Era uma tesourinha que ele cortava o pavio queimado para que renovasse o pavio e pudesse continuar dando luz com azeite. Então precisava do azeite, precisava do sumo sacerdote da manutenção nessa candelabro. E fala que nós somos isso. E qual que é? O que Jesus está fazendo hoje como sumo sacerdote? Esses 2000 anos. Está provendo o azeite para nós.
Espírito Santo. Está nos estimulando a ter comunhão com o Espírito Santo, que só pelo Espírito Santo nós podemos ser luz. E ele está cortando o pavio, cortando o nosso eu, para que a gente dê luz. Senão o pavio, fala que o pavio que fumega, que só solta fumaça. Por isso que a obra de Jesus de hoje, nesses dois, é que o de sumo sacerdote, é cuidar do candelabro, para que ele dê luz. E precisa do azeite e precisa dessa manutenção. É essa que é a obra. E é isso que vai ser tratado nas 7 cartas. O sumo sacerdote vai estar aprovando e desaprovando o comportamento. Vendo o que precisa de ser cortado com essa espivitadeira e onde que precisa do azeite. Por isso que fala lá em Coríntios 10, tudo foi feito em Figura. Tudo. Isso aí, por exemplo, o que aconteceu No passado. Até no sentido espiritual. No sentido espiritual. Quando fala que nós somos candelabro, nós somos candelabro. Ele fala que o candelabro era de ouro puro batido. Não tinha solda, não tinha emenda. Esquentava o ouro e ia dobrando. É uma peça só. A igreja é um corpo só. Não tem divisão, não tem emenda. E o ouro é a natureza de Deus. Ela é valiosa. Tem que ser assim a igreja. Por isso que é de ouro batido. E o Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo, está com ele provendo o azeite. Fala que tem que ser uma constante. Esses 2000 anos, por isso que Jesus está hoje exercendo o papel de sumo sacerdote, é isso. Fazendo nós provermos luz. Nós vamos ver que fala que a luz é vida. Jesus veio e fala que luz é vida. Para esse mundo. Para nós. Esse é o trabalho de Jesus hoje, de sumo sacerdote. Isso que vai tratar as 7 cartas. Como é que ele está fazendo esse trabalho de sumo sacerdote? Nós vamos ver nas 7 cartas. Todo esse período aí. E fala que a luz tem que ser diária. Então vamos ver aqui em João 1,4. Vou pôr vários versículos aqui, ó. João, falando de Jesus, fala assim. Fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, prover luz é prover vida. E como Deus fala, né? Fala que quando Jesus foi traído, era noite. Nós estamos na noite, em 2000 anos. E por isso que Jesus, vós sois a luz do mundo, ser canal dessa luz, dessa vida que Jesus proveu para nós. Esse é o nosso, esse é o papel que Jesus está fazendo, através do Espírito Santo, que vai tratar as 7 cartas. Temos que ser luz. O mundo hoje é confuso, cheio de medo. Nós temos que ser resposta espiritual para o mundo. E o fato de o mundo estar do jeito que está, por um lado, é responsabilidade ou, entre aspas, culpa da igreja. Se ela provesse luz e vida, talvez tivesse menos trevas. Mas a igreja chegou num ponto que a luz está fraquinha. E Jesus está andando no candelabro porque ele me provê essa luz. Essa luz não tem que ser necessariamente lá onde se reúne. Não, é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Na igreja católica, sei onde for, não tem nem jeito de eu falar lá. Mas nada tem que ser necessariamente lá, é onde você estiver. Né? É onde eu estiver. No trabalho. No trabalho, onde estiver. No clube. Nós somos a luz do mundo. E fala que para ter essa luz eu preciso do azeite. Eu preciso da comunhão do Espírito Santo. Por isso que fala lá em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo. Olha a figura aí. Não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Se a gente perder a comunhão com o Espírito Santo, não tem luz não. E como eu falei acho que semana passada, lá em Mateus, fala que se a luz que há em ti forem trevas, quão trevas serão. Nós vamos ver como é que teve um período da igreja que quão trevas foi na Idade Média. E assim como a gente leu semana passada aqui, que o povo judeu fazia coisas piores que as nações ao redor. Hoje os escândalos do povo de Deus parece que é pior que lá fora. Tem muito escândalo aí, porque Jesus falou. Você que deve ser luz, se for trevas, quão trevas serão? Então Jesus está andando no meio dos candelabros, no meio de nós, fazendo essa manutenção. E nós vamos ver as chamadas que ele faz para cada igreja e as repreensões, os alertas que ele faz aqui. São alertas severos. Então,
Tem outra coisa que eu lembrei. E quando Deus mandou fazer o candelabro, isso eu achei muito interessante, que eu aprendi com o Daniel. A ideia do candelabro é uma árvore que dá fruto. Parece uma árvore com galhos. Por isso que Jesus fala que ele tá, aquele fruto, aquele galho que não está em mim, não produz fruto, ele corta, mas aquele que produz, ele limpa. É o mesmo trabalho do sumo sacerdote. Está limpando a espevitadeira, está limpando os galhos para dar fruto. A ideia do candelabro é uma árvore que dá fruto. A Bíblia fala da videira, mas também fala da oliveira. A oliveira é que produz. E para ter esse azeite, a azeitona tem que ser espremida. Nós temos que ser espremido, mortos, para gerar luz. Então, como o sumo sacerdote que apresentou aqui no 90, nesses 2000 anos, ele está fazendo esse trabalho aqui, para depois vir como juiz, depois como rei. Vai ter uma hora, um momento que ele vai falar assim, chega, nós vamos ver, a gente não sabe nesse momento não. Está na hora de eu recolher os meus, aqueles que brilham, os vencedores. Então esse é os 7 candelabros, nós vamos ver mais para frente como é que essa luz foi nesses 2000 anos aí. Então ele foi lembrar os dias de Noé, e não contenderá para sempre O meu espírito, marcou o nome. Tem um tempo de Deus. Tem uma hora que não é de 60 minutos, uma hora que não é de 70 minutos. Então esse é o nosso chamado. Prover luz, prover vida. Mas para isso precisa do azeite. Precisa estar atento ao que o sumo sacerdote está espevitando aí, cortando aí os pavios queimados. Porque um pavio queimado só faz fumaça, intoxica. E o nosso último personagem aqui, nosso último entrou na cena aqui, a Bíblia fala que os 7 estrelas são os 7 anjos. E quando Jesus se dirige às igrejas, ele fala, escreve ao anjo. Aí tem gente que pega esse texto, esse anjo aí é o pastor da igreja. Nem pastor tinha aqui na época. Essa ideia de uma pessoa central numa igreja surgiu lá em Sardes, nós vamos ver. Isso não é o plano original de Deus, não. Porque a palavra anjo não significa mensageiro, mas ele significa mais um ofício do que uma substância, do que um ser, um mensageiro. E, então, quem que são os mensageiros? Em cada época da história, Deus levanta os seus mensageiros para alertar a igreja. Assim como fez lá no Velho Testamento, com o povo de Israel, os vários profetas que foram levantados, os mensageiros. Quando a gente leu semana passada, antes deles serem cativos, Deus falou, quantas vezes eu mandei mensageiros, mas vocês blasfemavam e zombavam deles. Então Deus levanta mensageiros. Um mensageiro que a gente é conhecido na Bíblia é João Batista. Então, vamos lá em Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vocês têm alguma versão que fala anjo, né? Mas anjo e mensageiro é a mesma coisa. Então, o papel de João Batista era preparar o caminho de Jesus, a vinda de Jesus. E Deus, na história, levantou vários mensageiros e terá os seus mensageiros finais para preparar a sua volta também. Assim como foi na primeira vinda, será na segunda. Deus vai levantar nessas trevas que está a igreja alguns mensageiros aí para preparar um povo apercebido. Está escrito aqui em Lucas. Vou virar um pouquinho para frente as páginas. A história vai se repetir, uns vão ouvir e outros não vão ouvir. Mas é filho, só que a colheita tem várias colheitas. Tem uns que amadurecem primeiro, outros amadurecem depois. Lucas 1, 14. Lucas 1, 14. Ah, tá a luz? Foi o inimigo. Lucas 1, 14. Vou ler a partir do 13 aqui, ó. O anjo falando com o pai de João Batista. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor.
Para ser um mensageiro tem alguns requisitos que Deus que escolhe. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos. Esse aqui que eu queria destacar, a fim de preparar o Senhor um povo apercebido, um povo desperto, um povo que entende a época. E por isso que as cartas são dirigidas aos mensageiros das igrejas. Eu posso ser um mensageiro, você pode ser um mensageiro. Não tem nada que esses mensageiros aqui é o pastor da igreja, o ungido de Deus da igreja. Isso aí é coisa de Sardes. Isso é perversão do que Deus inventou, Deus estipulou aqui para a igreja. Então, de acordo com a época, de acordo com as circunstâncias da sociedade, Deus levanta o mensageiro. Hoje a gente precisa de um tipo de mensageiro. Hoje a gente é bombardeado por muitas ideologias, tecnologia. Não que a tecnologia seja ruim, tem muita coisa acontecendo muito rápido. Aí Deus tem que preparar um certo tipo de mensageiro. E esses mensageiros são preparados desde o começo. Tem que ter um caminho com Deus. Às vezes ele é diferenciado. Como a gente viu com o João Batista. Foi desde o ventre. Ele não bebia bebida forte. Aqui tem um significado, né? Essa questão de beber bebida alcoólica. Ele não precisava de nada que alterasse o seu corpo, a sua consciência. A gente altera a consciência não é só com bebida, não. Com outras coisas também. Alimentava de mel e gafanhoto. Até a alimentação é diferenciada. Para preparar um povo apercebido para o Senhor. Então, quando estiver próximo, Deus vai levantar mensageiros aí. Pode ser tu, Alice. Vai tocar a trombeta? Aí, mas é mais para frente. Então, antes de tocar, ele prepara um caminho. Assim como foi na primeira vinda. E o Deus pode falar assim, quem que estava esperando Jesus na primeira vinda? Ele fala, Zacarias, esqueci a esposa dele, os pais de João Batista. Isabel, Zacarias, Isabel, João Batista, Maria e João. Pouca gente percebeu. E depois que Jesus foi esse, mas pouca gente ia percebendo que estava na época. Por isso que Jesus fala lá em Lucas, que na sua volta, porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. A história se repete. Mas vai ter mensageiros. Agora quando ele chamou Ezequiel, ele fala, Deus que eu te chamo para falar com um povo rebelde. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Mesmo que não te dê ouvido, mas você fala. Porque eles vão ser indesculpáveis, e assim vai ser a segunda. Então, quando o sumo sacerdote estiver cuidando dos candelabros, ele usa os mensageiros, que não é uma pessoa oficial que fez um curso de teologia, que veste terno e gravata, isso não tem na Bíblia, isso não é na história da igreja. É alguém que Deus preparou. E ele fala que escolheu as coisas que não são, as coisas pobres deste mundo para serem ricos na fé. Às vezes é o que você menos imagina. É o que menos apontam aí fora. Esse é ungido, não. Aleluia, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Nós vamos ver isso aí. Eu só escuto. É o que está escrito nas 7 cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere. E aí nós vamos ver. Então é isso, gente. Hã? Por isso que a gente precisa do óleo, que é a comunhão com o Espírito Santo, né? Uma vida diária com Deus, e na leitura. O ponto seguro do cristão é o Espírito Santo. Não adianta eu ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Vira só um livro de letra morta. O Espírito Santo é uma pessoa viva que isso aqui faz um sentido, que eu sou capaz de ir contra o mundo. Capaz de morrer porque isso aqui dá sentido para a minha vida. As pessoas têm um vazio dentro do coração, né? Procura significado para a vida em várias coisas. E quando a gente tem esse encontro com Jesus, através do Espírito Santo, tudo faz sentido e você vai em rumo contra a correnteza e vai. Por isso que Jesus fala, cuideis para que ninguém vos engane, até eu mesmo. É um momento, o final dos tempos é um momento tenso mesmo. Então nós vimos e vamos ver mais para frente, o dragão vai parar diante da mulher querendo tragar o filho que estava grávida. Nós estamos grávidos, está sendo formado em nós. E quando essa gravidez estiver quase pronta, é uma ameaça para ele, porque agora o reino vai vir. Então ele está tentando impedir, ele não preocupa com a mulher, ele preocupa com o que está dentro da mulher. Se a igreja estiver falando de Jesus, pôr uma placa lá, cantando muito, mas não estiver sendo luz, já não tem problema nenhum. Pode me expulsar, pode me amarrar, mas se você começar a testemunhar, tiver poder, como teve a igreja primitiva, aí ele vai ir para o seu lado. E a figura disso era o Herodes, né? Quando falava que ia nascer um menino que ia ser rei do judeu. Falou, vai lá e mata os meninos todos. Vai lá e mata os meninos todos. É uma figura, mas nós vamos chegar lá na frente, que a história se repete. Então, é pela comunhão, é pelo óleo.
E o sumo sacerdote está aí nos ajudando. Eu tenho que ter óleo, comunhão com o Espírito Santo, vida diária, para que essa luz brilhe. E aí, hoje ele está fazendo o papel de sumo sacerdote. O juízo é questão de disciplina, é significado de disciplina hoje. Ele está aprovando e desaprovando, mas um dia ele vai sentar como juiz, é como sentença. Os vencedores têm uma herança, uma recompensa. Os não são salvos, mas tem um outro destino. Porque está muito claro lá, ao que vencer, se vencer, e se eu não vencer? Aí tem o seu destino. Você vai falar uma coisa agora, que é ser fiel até a morte. Então, a pessoa fala, eu preciso de morrer, porque se você não morrer, como é que você vai fazer parte da primeira ressurreição? Ninguém ressuscita se não morrer. Ninguém vai ressuscitar um cara vivo. Aí eu brinco com a Cal, eu não quero morrer antes de eu morrer. É a parte da vida, eu não posso morrer antes de eu morrer. Só isso que eu peço a Deus, não deixa eu morrer antes de eu morrer. Aí, porque senão eu não vou fazer parte da primeira ressurreição. Como é que eu vou fazer parte, vou ressuscitar se eu não morrer? Aí eu vou ter que, vai ficar para a segunda chamada. Por isso que eu tem que morrer antes, eu tenho que morrer antes de morrer. Por isso que eu sempre falo, repito aqui, viver é muito sério. Uma oportunidade única de 70, 80 anos. Principalmente porque estamos são chamados. Meus 70, 80, 90 anos determina minha eternidade. Aí Deus levanta os seus mensageiros e fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então agora nós vamos ver como o sumo sacerdote está cuidando do candelabro. Posso só ler aquela frase que eu te mandei, falando o que são os vencedores? Porque pode, nós vamos falar. São... Não, mas nós vamos chegar lá, mas pode falar, Vivi. Não, porque todo mundo participa, não. Porque ficou muito claro para mim quando eu li, estava vendo o Daniel, do Escribas do Reino, né? Ele falando sobre a fase profética do Salmo, são vários vídeos. E aí, dentro um vídeo que eu estava assistindo, ele falou, os vencedores são aqueles que viveram na era da lei à luz da era da graça. E os que vivem na era da graça à luz da era vindoura do reino. Profundo isso. É muito profundo isso aí. Pode repetir. Bom, então, os vencedores, que a gente acha que os vencedores são só alguns, né? Os vencedores são aqueles que viveram na era da lei, lá de Moisés, na era da lei, que viveram à luz da era da graça. Porque tem vencedor no Velho Testamento também. Tem vencedor no Velho Testamento também. Isso. E nós hoje, os que vivem na era da graça, a gente vive hoje na era da graça. Os vencedores hoje são os que vivem a era vindoura do reino. Por isso que é importante estudar sobre o reino. Porque nós vivemos como peregrinos, esperando uma era vindoura, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Então a gente vive essa luz do futuro, isso que ele quis dizer. Nós estamos na era da luz da graça. Então é isso, gente. Aí nós vamos entrar aí nas próximas reuniões, nas 7 igrejas, vamos gastar um bom tempo nela, porque tem muita coisa para nós, historicamente e espiritualmente. Normal, né? Normal. Vamos orar? Deus Pai, muito obrigado por mais uma sexta-feira de estudo. Pai amado, que o Senhor possa abrir mesmo nosso entendimento, nos dando mesmo seguimento para tudo aquilo que o Senhor, Pai, colocou e quer nos revelar. Ó Senhor, precisamos mesmo do Espírito Santo para nos dar esse discernimento. Abre os nossos olhos, ó Pai, e que, acima de tudo, ó Deus, que a gente possa praticar. Né? Acima de tudo. Peço também que o Senhor continue dando aí a sabedoria para o Renatinho, discernimento também do tempo que ele tanto tem falado, para que ele possa estar fazendo, né, um estudo da maneira que ele quer fazer. E a gente também, né? A gente precisa ter aí a prioridade do tempo com o Senhor. Não só de ler por ler, mas ler entendendo, tendo aí a reflexão. Que o Senhor venha, Pai, nos dar a direção de tudo que precisamos fazer, cara, principalmente priorizar o Senhor. Te agradecemos por essa reunião, pelas pessoas que estão vindo. E cuida daqueles que tem um tempinho que não estão aqui, mas sabemos que o Senhor tem guardado isso. Então nós te agradecemos, ó Pai,
por este momento aqui. E sabemos que tem outras reuniões também falando, Pai, e sendo igreja também, ligando